Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, mais uma quarta-feira. Eu creio que na quarta-feira que vem nós já estaremos lá na igreja, se realmente essa é a vontade do Senhor. Uma alegria poder estarmos juntos para compartilhar a palavra do Senhor. Eu vou ler um versículo que está em Lucas, capítulo 18, versículo 14, e depois Filipenses, alguns versículos do capítulo 1 de Filipenses. Lucas 18, versículo 14, diz assim: Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Filipenses, capítulo 1, aí começando no versículo 3, oração e gratidão, oração nas horas de provações, oração em tempo de sofrimento, oração em meio aos perigos, oração é uma situação de desespero, devemos continuar orando. Oração em todas as situações. A oração, nós sabemos que sem ela nós não conseguimos alcançar o coração de Deus. Filipenses, capítulo 1, versículo 3 em diante, diz assim: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, de saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento de toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A oração é a chave. A oração é a chave para uma vida cristã, sadia, feliz. Curve a sua cabeça. Graças te damos, Senhor, por mais esta oportunidade que temos, por mais esse momento feliz de podermos estarmos diante da Tua Palavra e estar falando contigo, Senhor. A nossa gratidão pelo Teu cuidado, pelo Teu amparo, pela Tua direção. A nossa gratidão pela Tua Palavra, viva e eficaz. A nossa gratidão pelas vidas que vai estar nos ouvindo, que vai nos ouvir, que eles realmente possam estar também debaixo da Tua graça. A nossa gratidão é em nome do Senhor Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, um preso alegre. É interessante que ele é alegre, por quê? Qual o motivo da sua alegria? Porque ele lembrava dos irmãos. Ele lembrava dos irmãos com alegria, vida cheia,
ele então estava alegre porque o evangelho estava sendo pregado. Ele estava alegre porque vidas estavam sendo salvas. Ele estava alegre por falar da oração, por lembrar do primeiro dia de Pentecostes e até o dia de Cristo, lembrar dos irmãos. Então ele estava feliz, porque o Senhor, mesmo nas algemas, Deus estava honrando a sua vida, a sua oração. A oração é uma tragédia hoje. Falar em oração é uma tristeza. Estava conversando com a irmã ontem, e ela então dizia assim, nós começamos uma reunião de oração ali no conselho, mas logo acabou. Nós começamos uma reunião de oração também, certo dia, num determinado horário, mas aí os irmãos também não chegavam, não vinham, acabou. Falar sobre oração, queridos, é uma tragédia. Por quê? Porque nós não perseveramos. Nós não conseguimos manter perseverança. Essa é a realidade da vida, da nossa vida, da nossa caminhada. E o alvo da oração é para que os irmãos sejam cheios. Cheios de quê? Paulo então estava aqui orando. E ele então fala assim, eu oro também, para que os irmãos sejam cheios de amor, cheios de alegria, cheio de fervor espiritual, cheio da graça, cheio da alegria. Paulo então ele ora, feliz por lembrar dos irmãos da igreja. Isso é tão importante. Às vezes nós esquecemos dos nossos irmãos. Às vezes eles vão embora e nós não percebemos. Você consegue lembrar de alguém? E Paulo então lembrava, ele disse que desde o primeiro dia até o dia de Cristo, isso é, até quando Cristo voltar, eu quero me lembrar de vós. A oração é isso. A oração é esse momento de alegria, de lembrança, de pedir a bênção de Deus para a vida da igreja, para a vida dos irmãos, para que eles caminhem firmes, olhando para o Senhor. Mesmo em tempo de pandemia. Agora, o versículo de Lucas, lá fala de aquele texto de 2 homens que foram ao mesmo templo, na mesma hora, com o mesmo objetivo, ou com o mesmo propósito, orar, buscar a Deus. O resultado foi diferente. Veja, eles foram ao templo orar, foram no mesmo horário, foram na mesma hora, com o mesmo propósito. Um saiu edificado, o outro saiu da mesma forma ou pior do que entrou. O resultado foi diferente, por quê? Porque a oração do fariseu foi um discurso, isso é, foi para exaltar as suas virtudes. O fariseu se colocou acima de tudo e de todos. Não sou igual aos homens, não sou igual a este homem miserável, publicano. Eu dou o dízimo, eu faço oração, eu faço isso. Veja que orar não é proferir palavras bonitas, orar não é exaltar, orar não é autopromoção ou se promover, orar não é se considerar melhor, orar não é acusar, orar é se humilhar diante de Deus, porque oração e soberba não pode habitar no mesmo coração. O fariseu entrou no templo cheio de nada e saiu vazio de tudo. Que tristeza!
uma pessoa arrogante e orgulhosa, é impossível orar sem as vestes da humildade. É importante reconhecer que nós não somos nada e que nós devemos nos curvar diante da grandeza de Deus. Você acredita na oração? Jesus, o Filho de Deus, viveu uma vida de oração. Ele ia sempre ao mesmo lugar, lá no Getsemane, lugar da prensa de azeite, ali onde exprimia as azeitonas, para tirar o óleo, lugar de sofrimento, e Jesus ia para aquele lugar para orar. Certa ocasião ele chegou e disse para os seus discípulos: orai, ficai aqui e orai. Não desanime, não. Ore ao Senhor. Jesus teve uma vida intensa de oração. E homens de Deus, os homens que Deus mais usaram, foi os homens de oração. Aqueles homens que Deus usou com poder. Homens de oração. Sem oração não há cristianismo bíblico. A igreja nasceu no berço da oração. O Pentecostes nasceu após uma reunião de oração. A igreja primitiva perseverava em oração. A igreja enfrentava os desafios da vida, as perseguições, com oração. Até a morte, a igreja permanecia orando ao Senhor. A igreja sempre caminhou mais rápido e melhor quando caminhava de joelhos, quando caminha de joelhos. Veja, queridos, que sem oração não há bênção dos céus. Sem oração não há rios de águas vivas. Sem oração não há alegria, não há vigor. Sem oração não há intimidade com Deus. O avivamento é obra de Deus, mas não vem se a igreja não orar. É preciso orar, e orar com perseverança, dia e noite. Orai sem cessar. O avivamento vem após a oração. O avivamento dura enquanto durar a oração. O avivamento permanece enquanto a oração permanecer. O orvalho é símbolo da presença de Deus. Eu tenho usado sempre esse símbolo do orvalho. O orvalho é símbolo da presença de Deus. O orvalho é discreto. O orvalho cai à noite, às vezes no momento mais difícil da nossa vida, nas horas mais escuras. Mas o orvalho traz frescor, refrigério, novo alento, vem sem alarde, vem sem trovões, sem relâmpagos, é abundante, é constante, cai todas as noites. Assim como o orvalho é Deus para o seu povo e ele traz restauração, assim Deus traz restauração à vida da igreja, aos irmãos, para que os irmãos vivam em união. Como é precioso, como é bom quando os irmãos vivem em união. Alento, restauração, novo vigor, nova vida, alegria, bênção de Deus. Também está atrelado à unidade do povo de Deus, está atrelado à oração. Que Deus te guarde, meu irmão, e Deus te abençoe. E que o Senhor Jesus resplandeça sobre nós a sua graça. Vamos viver como o apóstolo Paulo, alegres, felizes, lembrando, intercedendo dos nossos irmãos em todo o tempo, em todo momento. Não importa
se você estiver atravessando momentos difíceis na vida. E nós vamos orar mais uma vez. Acabamos de receber aí uma notícia lá do pastor da igreja lá do presbítero Salmo, a igreja do Jardim Tupã, falando que a esposa do presbítero Salmo está com Covid, a irmã Elisete. Então nós vamos orar para que Deus esteja abençoando a vida da Elisete. Vamos orar pela nossa irmã Elza, agradecimento pela saúde da mamãe, o Alexandre, que está aí esperando uma causa judicial, né? Vamos continuar orando pelas nossas irmãs Beth, Sueli, né? Miguel, pela restauração, pelas vidas, pela Daniela, né? Uma amiga do Clodoaldo. Vamos orar pelas minhas irmãs, a Nesa, a Dina, que não andam bem de saúde. Vamos orar para que a aposentadoria do presbítero Mário possa ocorrer de forma real, verdadeira, né? E de preferência, quanto mais rápido, melhor. Vamos orar pela Adriane, que ela está com câncer na mama. Vamos orar por essas vidas, né? Vamos orar também pela irmã Nadir, por oração por amigas, pela Priscila, pelo trabalho, a Aruê. E vamos orar pela Patrícia também, pela sua viagem. São muitos os nossos pedidos de oração. Eu sei que você tem muitos outros. Vamos orar para que Deus abençoe ricamente a vida da igreja. Portanto, curve a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Bom estarmos, Senhor, juntos mais uma vez. Juntos com o mesmo propósito de buscar a Tua face, de nos curvar diante da Tua grandeza, de interceder, Senhor, pela vida da Tua igreja, pela vida das famílias que pede as nossas orações. Senhor, Tu és o Deus onisciente, onipresente, Deus soberano, Deus que tudo pode, Deus que tem tudo sob controle. Nós te pedimos, Senhor, pedimos, ó Espírito Santo, pedimos, ó Jesus amado, interceda por nós, acolhe os nossos pedidos e que esses pedidos possam ser elevados diante do trono do Pai Celeste e que as bênçãos possam ser devolvidas, Senhor, segundo a necessidade de cada um dos Teus filhos. Nós te louvamos, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua grandeza. Nós te louvamos porque sabemos que nós nada somos, se não for pela Tua graça infinita, por aquele amor revelado na cruz, por aquele sangue derramado na cruz, aquele sangue que nos resgatou, que nos comprou, sangue que nos pagou um alto preço, um preço incomparável, preço da morte, do amor do Filho de Deus. Nós te louvamos, nós te agradecemos e que realmente a Tua palavra, Senhor, possa cada dia mais invadir o nosso coração e a nossa alma, para que possamos ser um povo alegre, um povo feliz, mesmo em meio às pandemias desta vida. Não devemos ficar olhando para as nossas feridas, mas devemos olhar para a majestade soberana de Deus. Porque quando olhamos para os ruídos da tempestade, nós naufragaremos. Mas se olharmos para Jesus, o Cristo glorificado, nós vamos andar sobre as ondas revoltas desta vida. Portanto, nós confiamos na Tua grandeza, no Teu cuidado, na atuação do Teu poder. E oramos em nome do Senhor Jesus. E que a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, que a Tua paz, Senhor, venha encher a nossa mente
do nosso coração em Ti, Jesus. A nossa vida, a minha família aqui presente e as demais famílias espalhadas sobre a face da terra, a família da Tua igreja. Senhor, enche a todos com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua paz. É a nossa oração, nosso pedido, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e te guarde.